Voltamos ao nosso Minuto Eleitoral. Minuto Eleitoral falando sobre a lei das eleições, estamos tratando aí artigo por artigo, não é? Hoje nós vamos começar os estudos. Na aula anterior do Minuto Eleitoral nós falamos sobre as enquetes e as pesquisas eleitorais, não é? Nós encerramos o artigo de número 35A. Vamos partir agora para o estudo a respeito da propaganda política e todas as espécies de propaganda política, seja ela eleitoral, partidária, intrapartidária, institucional e outras espécies que se subdividem e se encontram nas diversas literaturas a respeito do direito eleitoral brasileiro, não é? O artigo de número 36 é o nosso start, é o nosso começo, e o artigo de 36 traz uma das grandes alterações da Lei 13.165 de 2015, que é o período inicial de propaganda eleitoral, que é justamente aquela modalidade de propaganda onde candidatos que já foram escolhidos em convenção partidária estarão aptos a fazer propaganda das suas candidaturas, pedindo votos, não é? Então, quando que isso pode começar? Após o dia 15 de agosto, segundo a Lei das Eleições, e segundo a resolução do TSE para as eleições municipais de 2016, a partir do dia 16 de agosto. É a mesma coisa. Após o dia 15 de agosto e a partir do dia 16 são sinônimos semanticamente falando, ou seja, em relação ao sentido legal. Não é? Bem, a propaganda intrapartidária, que é outra modalidade de propaganda, é aquela propaganda realizada no âmbito interno dos partidos políticos para que os candidatos, na verdade eu nem posso chamá-los de candidatos e sim filiados, os filiados dos partidos políticos realizam campanhas dentro dos partidos para que eles sejam escolhidos nas convenções partidárias. Essa propaganda intrapartidária, ela será realizada na quinzena que antecede a realização das convenções. E as convenções são dos dias 20 de julho ao dia 5 de agosto do ano eleitoral, mais uma alteração da Lei 13.165 de 2015. E, como podem ocorrer do dia 20 ao dia 5, o partido escolhe uma dessas datas, na semana que antecede, na quinzena que antecede a realização da convenção, serão realizadas as propagandas intrapartidárias. Como a propaganda ela é intrapartidária, pelo próprio nome diz, dentro dos partidos, não poderão utilizar rádio, televisão e outdoor, porque esses meios de propaganda atingem a sociedade como um todo. Então, deverão ser realizadas no âmbito dos partidos, através de cartazes, faixas, no âmbito dos partidos. Ok? Muito bem. Falamos sobre a propaganda eleitoral, a intrapartidária, e a propaganda partidária é aquela realizada pelos partidos políticos em emissoras de rádio e TV. Não poderão ser realizadas no segundo semestre do ano da eleição, tá? Então, elas poderão ser realizadas até o primeiro semestre do ano eleitoral. No segundo semestre é vedada. Essa propaganda partidária, ela tem alguns objetivos: divulgar mensagens aos filiados, divulgar os trabalhos dos partidos políticos, né? Acerca dos trabalhos partidários. Esse é o objetivo da propaganda partidária, ok? Muito bem. O responsável por propaganda irregular comprovado, veja só o que diz o dispositivo legal, sujeitará o responsável pela divulgação de propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000 ou equivalente ao custo de propaganda se este for maior. Então, nós temos aqui sanções por violação na propaganda, ok? Bem, outro dispositivo importante é o seguinte: nas propagandas, quando eu tenho o titular, por exemplo, o titular de presidente, eu tenho o seu vice. Quando eu tenho o senador, eu tenho o suplente. Nas propagandas, se vocês já perceberam, nos próprios santinhos, na propaganda na televisão, tem o nome do titular e tem o nome do vice ou do suplente. Anteriormente, o nome do vice e do suplente, eles não poderiam ser inferiores a 10%. Só que a Lei 13.165 de 2015 altera isso e coloca não inferior a
30%. Então não se esqueçam disso. Na propaganda de candidatos ao cargo majoritário, os nomes dos candidatos a vice ou suplentes de senador, de modo claro e legível em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. E aqui eu tenho um exemplo. Olha só, o nome do titular para governador e o nome do vice. Tá vendo que tá bem pequenininho? Nós temos que sempre lembrar que não pode ser inferior agora a 30% do nome do titular e tem que ser claro e legível. Tá certo? Bem, qualquer propaganda em desconformidade, nós temos que apresentar essa irregularidade a algum órgão da Justiça Eleitoral. Para apresentar, dependerá do cargo. Se for o cargo de presidente e vice, apresentaremos ao Tribunal Superior Eleitoral por se tratar de instância máxima. Aos candidatos a governador, deputado federal, senadores, deputados estaduais e distritais, aos tribunais regionais eleitorais. E, finalmente, aos candidatos a prefeito, vice-vereador, âmbito municipal, aos juízes eleitorais. Tudo bem? Esta é a apresentação da propaganda em desconformidade. Tá certo? Encerramos o nosso Minuto Eleitoral de hoje. Fique de olho que daremos continuidade aos nossos estudos. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.